Boa noite. Nós do Jornal Carimbó vamos apresentar uma retrospectiva dos anos 50, conhecido como os Anos Dourados. Os anos 50 foram marcados por grandes avanços científicos, tecnológicos, mudanças culturais e comportamentais. Foi na década de que começaram as transmissões de televisão, provocando uma grande mudança no meio da comunicação. No campo político internacional, os conflitos entre os blocos capitalistas e socialistas ganharam cada vez mais força. Na década de 50, reconhecida como o período dos Anos Dourados. A educação nos anos 50. Durante a formação de pessoas com algum grau técnico, era a meta que prescrevia a orientação da educação para o desenvolvimento, sem antes ter o ensino básico. Clóvis Salgado, que foi o único ministro da educação de Juscelino, criou a Universidade de Brasília e estimulou a formação de cursos superiores voltados para a administração. Na época, acreditava-se que uma elite bem preparada o país beneficiaria e poderia estender progressivamente a educação ao conjunto de população. A implementação e um programa de desenvolvimento implicaria a racionalização e modernização administrativa do país, o que exigia uma formação especializada. Um grupo chamado Pioneiros da Escola Nova visava e que constituía na defesa como direito dos cidadãos e dever do Estado de uma educação pública, obrigatória, laica e gratuita, ou seja, de uma educação garantida pelo Estado para todos os que estivessem em idade em frequentar a escola. Da obrigatoriedade da matrícula sob a pena de punição, da submissão da educação a qualquer orientação confessional e, finalmente, da gratuidade da educação para que todos indiscriminadamente tivessem... A música na década de 50. A década de 50 foi marcada por grandes transformações na música brasileira, como influência do pós-guerra, início da televisão como forte presença nos meios de comunicação, apelo nacionalista iniciado pelo governo de Vargas, etc. Desta maneira, as músicas brasileiras passaram a ter mais atenção do que as estrangeiras. Neste contexto, nasceu a Bossa Nova. A Bossa Nova foi um dos movimentos mais importantes da música popular brasileira. Iniciou no final dos anos 50, lançada por João Gilberto, Tom Jobim, Vinícius de Moraes e jovens cantores da classe média da Zona Sul carioca. Com o passar dos anos, tornou-se um dos movimentos mais conhecidos do mundo. Da felicidade. Tristeza não tem fim. Se você disser que eu desafino amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Um cantinho, um violão, esse amor, uma canção pra fazer feliz. A arte nos anos 50. Surgiram nesse período os movimentos concreto e neoconcreto, presenciados nos históricos eventos como a Bienal e o projeto Nova Capital de Brasília. Durante a década foram criados os Museus de Arte Moderna de São Paulo e Rio de Janeiro. Volpe é um capítulo da parte da história da pintura no Brasil, conhecida pela liberação das bandeirinhas de sua referência figurativa. Nesta época não cabia mais a pintura representar o mundo natural. O rigor geométrico e a normatização retiravam todo o vínculo romântico. Composição visual é deixar em evidência cores primárias, formas geométricas e composição matemática. Movimentos neoconcretos têm papel decisivo na visualidade cotidiana.
tanto nos jornais quanto no design das marcas e embalagem de biscoitos. Por exemplo, o piraquê. Sem dúvida alguma que o fato mais importante desta semana com repercussão internacional foi a inauguração festiva, ontem à tarde, cerca das 18 horas, da primeira Bienal de Arte Moderna, realizada sob auspícios do Museu de Arte Moderna de São Paulo. Esporte. Realização da Copa do Mundo de Futebol no Brasil. Em 1950, no dia 16 de julho, o Uruguai se consagrou após vencer o Brasil em pleno Maracanã pelo placar de 2-1. Estima-se que cerca de 200 mil pessoas assistiram o jogo na final do estádio. Provavelmente o maior público de futebol de todos os tempos. Com a derrota no Brasil, o clima do estádio ficou extremamente triste. Eram milhares de torcedores chorando no estádio. Marcou o juiz, entretanto, o final da peleja. Terminou o jogo com a vitória do Uruguai. Uruguai, os campeões mundiais de futebol de 1950, reconquistando o título que haviam obtido em 1930 e perdido depois para a Itália. Desolação natural da torcida aqui no estádio do Maracanã. Já em 1958, a seleção desacreditada revela o talento do brasileiro, supera os temidos europeus e faz a torcida sorrir e conquista a nossa primeira Copa do Mundo. O pesadelo de 1950 terminou. O Brasil vence a Suécia no dia 29 de julho por 5-2. Bandeiras do Brasil desfraldadas. Os jogadores brasileiros serão abraçados e saudados pelo povo. A taça do mundo é nossa. Com brasileiro não há quem possa. Eita, esquadrão de ouro. É bom no samba, é bom no coro. A taça do mundo é nossa. Com brasileiro Com essa vitória, Pelé disputou o jogo com essa linda